Graça e paz, boa noite. Tirar o nosso momento de meditação da palavra. Louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos com Cristo, nós somos uma nova criatura. Sabe que aquilo que era velho já se passou, não cabe mais na nossa vida. Sabe, então isso é algo extraordinário da parte de Deus e nós queremos, sabe, ter isso todos os dias na nossa vida. Sabemos da importância de crermos, sabemos da importância da fé, sabemos da importância de termos, sabe, entregado a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E o tema de hoje fala sobre quando estamos mortos, para o pecado, vivemos para Deus. Sabe, isso é algo muito profundo, muito extraordinário, porque a Bíblia fala acerca da morte de Jesus, do mestre, do exemplo maior, aquele que morreu, sabe, para nos salvar na sua ressurreição. Então, tudo aquilo que você quer viver, da glória de Deus, quer viver com Deus, quer viver com Cristo, nós temos que passar primeiro pela morte, sermos sepultados com Jesus. E ser sepultado não é fácil. Você largar o que você gosta ali, ter que mudar a rota do caminho da sua vida, ter que, você viver de uma maneira e depois você entender que aquilo não é verdadeiro e que você precisa de algo verdadeiro e que esse algo verdadeiro está em Cristo Jesus. Então, se nós morremos para o pecado, nós aprenderemos a viver para Deus. Olha que tremendo, ser renovados, ser restaurados. E hoje a gente tem, de uma certa forma, meio que se equivocado, meio que se enganado com relação à graça e com relação à lei. Eu amo muito a graça de Deus, eu sei que a graça de Deus, é que nos salva, não é merecimento nosso, nós não temos condições nenhuma de fazer essa obra, nós não temos condição, nenhuma como homens realizar todo esse propósito, todo esse projeto de Deus, Mas nós sabemos que a graça é o que nos mantém vivos hoje pela misericórdia do Senhor, Mas nós não podemos, pegar a graça divina, para colocarmos como um lugar de desculpa, um lugar de, não, eu vivo pela graça, aí eu vou ficar assim mesmo, a gente não tem que afastar isso. Aqui no livro de Romanos 6 diz assim: que diremos nós, O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, Porque a graça veio de uma forma maravilhosa, extraordinária. Nós amamos a graça. Tivemos um ano inteiro só ministrações sobre graças, ensinamento, Foi muito libertador para muita gente. Só que nós precisamos entender verdadeiramente o que essa graça representa. Amém? A graça não é simplesmente um passaporte para que eu fique no mesmo lugar, mas a graça é aquela mão que te levanta quando cai. A graça é aquela mão que te conforta quando você precisa, mas que você permanece num caminho, ainda que não seja perfeito, mas que seja dependente do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Nós sabemos que dentro dela existe uma palavra para cada coração. Quando essa palavra invade o coração, isso transforma internamente e reluz externamente. Então, quando você recebe essa palavra dentro de você, algo, é transformado e a graça é gerada. E nós,
com tanta gratidão, nós aprendemos a morrer com Cristo. Sabe, morrer com Cristo é praticamente no lugar que Cristo mais sofre, que Cristo mais sofreu, no momento mais difícil da vida dele. A Bíblia diz que ele suou sangue, sabe, e procurou ajuda entre os seus discípulos, só que os seus discípulos estavam dormindo. E foi um dos dias mais difíceis da vida dele. Sabe, a morte para este mundo, falando pelo espiritualmente, talvez seja um dos momentos mais difíceis da vida de um crente, da vida de alguém que quer seguir a Deus. Mas depois da morte, se nós crermos em padecer com Ele, né, em morrer com Ele, nós também com Ele viveremos. Com Ele viveremos. Sabe, foi um momento tão difícil na vida de Jesus que Ele procurou ajuda. Sabe, então, a Bíblia, ela fala, sabe, numa profundidade acerca disso, que não tinha homem suficiente para fazer na vida de Jesus naquele momento o que o mundo espiritual poderia fazer. Era errado ele procurar os discípulos? Não, que eram seus discípulos, eram seus amigos, estavam ali com ele. Mas o que Deus estava fazendo era particular. E uma das maiores revelações que eu tenho no meu coração sobre isso é que Jesus, ele sabia que era filho de Deus. Então ele sabia de toda a obra que estava sendo revelada em sua vida. Sabe, ele tinha certeza que ele era do céu. Então a questão em Cristo Jesus não era que ele estava morrendo para se salvar. Não era esse o critério. Não era obrigação dele. Sabe, naquele momento ele sabia quem ele era. Ele sabia que o céu já era dele. Ele sabia que, sabe, a presença como filho já estava revelada e já estava guardada no seu trono para sempre. Então, quando ele tem uma conversa diretamente com o Pai, olha a intimidade com o Pai, a certeza era tão grande que a intimidade com o Pai era sobrenatural, ainda que ele, sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Então, ele trabalhou na terra como homem. Como homem. Mas a Bíblia diz que era um homem que Deus era com ele. Então o poder interno de Cristo era muito genial, muito espetacular, sabe? E naquela conversa que ele teve com o próprio Deus, ele disse assim: Pai, se for possível, né, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, eu já estou garantido na eternidade, né? E vai ser um peso muito difícil. O Senhor passa isso, né? Imagina, se eu passo essa dificuldade da minha vida, eu continuo como filho, eu continuo com o trono, sabe, porque o trono já era dele, todas as coisas foram feitas por ele. Você que tem filho, sabe o amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, e tudo que você constrói, você deixa para o seu filho. E isso é uma revelação tão espetacular, porque a morte de Jesus era o que? A morte para salvar os homens, a criação, não para garantir nada para ele. Então, quando a gente pensa hoje assim, mas eu não preciso morrer, eu já tenho uma vida tranquila, Jesus também não precisava. Sabe, é muito importante a gente morrer para o pecado, porque o pecado, ele tira toda a visão espiritual que um homem carrega. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte espiritual. Você perde a essência, perde a presença
e você fica cego espiritualmente. Então você lê a Bíblia, você ora, você busca, jejua, mas não consegue ver nada. Porque o segredo de trazer a fé de volta não é pagando um preço, é ouvindo a Deus. A fé, ela só pode voltar, a vida, ela só pode voltar quando você ouve a Deus. Isso é muito forte, isso nunca foi uma obrigação. É uma questão de decisão, onde eu venho e eu morro para que os meus sejam alcançados e possam receber de Jesus aquilo que foi dado através da vida de um só. Então, quando Jesus diz, passe de mim esse cálice, ele disse, eu sou Deus, eu sei o que vou perder, mas eu posso escolher morrer ou não. Mas interessante que quando Jesus volta para o seu lugar de oração, algo sobrenatural acontece. Um consolo para o homem e para a mulher que não vem da terra. A Bíblia diz que um anjo do céu desceu e consolou Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, que sendo Deus, mas não usurpou ser igual, precisou de um consolo, imagine nós. Mas sabe o que é tremendo? É que a obra de Jesus foi tão perfeita, tão extraordinária, tão espetacular, que o consolo já ficou na terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o nosso Consolador. Então, dependendo da fé que eu alcanço, a fé que entra no meu coração, a fé que é plantada em mim, eu posso abrir o mundo espiritual e ter um entendimento sobre a vida de uma forma diferente daquele que ainda não conhece o Consolador. Então, se Jesus morre e nós também nos entregamos para morrer com ele, olha que morrer como Jesus morreu é algo muito profundo e extraordinário e é muito difícil de ser visto nos dias de hoje. Porque nós somos muito assim, meio que acomodados, com uma vida muito boa, muito tranquila. Então a gente acaba se acomodando algumas vezes. Mas a morte de Jesus foi ele tirar tudo que tinha para dividir com aqueles que não tinham. E ali estava eu e estava você. Então, se eu entendo que o pecado não me faz bem, eu morro para o pecado e entrego-me a Cristo Jesus. Ainda que não seja perfeito, ainda que eu não esteja pronto, mas já há uma entrega que acontece através da fé, porque ele disse, ora, se já morremos com Cristo, já fomos sepultados com ele, cremos que também com ele viveremos. Nós não temos a noção do que é ainda viver com Cristo. Ele diz assim, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, olha só que poder extraordinário. Jesus foi ressuscitado por Deus através do Espírito Santo dentre os mortos. Quem é ressuscitado com Cristo Jesus já não morre mais, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Ou seja, quando Jesus morre e ressuscita, o último aguilhão, a morte foi tragada na vitória. Se nós cremos em Jesus, nós viveremos com ele. E ainda que no final da nossa caminhada, no final do nosso propósito, venhamos a morrer, a Bíblia diz que estaremos dormindo, esperando a sua volta. A morte não tem mais poder sobre as pessoas. Por isso que nós precisamos usar essa fé maravilhosa que o Senhor tem nos dado e tomar posse da palavra dele, que é verdadeira.
Sabe, a Bíblia foi escrita há muitos anos, muitos e muitos anos, mas ainda hoje a gente pega ela aqui, começa a ler e ela parece que foi escrita hoje pela manhã, porque ela está viva. E quando a palavra está viva e ela é aberta e se inicia uma leitura, sabe? E se inicia um propósito de ouvir a palavra, essa vida que está na palavra, em Cristo Jesus, ela salta para dentro de nós. É algo extraordinário. O pecado sai, as vendas caem, e aquilo que era certo passa a não mais ser certo para nós. Não por obrigação, mas por gratidão ao que Jesus fez por nós. Ele diz assim no 11: assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado. Se você é morto para o pecado, mas você se torna vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O Senhor pode fazer infinitamente mais na nossa vida espiritual. Então que não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Se eu só faço o que eu gosto, aquilo reina sobre mim. Mas se eu entrego a minha vida a não fazer só o que eu quero, mas com gratidão servir a Cristo que morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos, eu começo a viver uma vida que eu nunca imaginei que existia. É uma vida de paz, é uma vida de tranquilidade, é uma vida de amor, é uma vida de propósito. Nós começamos a entender a passagem nesse mundo, nós começamos a entender que não é só aquilo que a gente queria, não é só os nossos sonhos, não é só a nossa vontade, mas há uma entrega pelo próximo, de ensinar o próximo aquilo que Jesus fez na sua vida, para que todos possam entender que nessa vida é uma passagem. E que quando isso passar, nós precisamos estar vivos com Cristo. Então, quando eu, pela fé, eu busco no Senhor, sabe, tudo que está na palavra, da parte de Deus, pode ser revelada para aquele que tem o buscado, pode ser derramada naquele que tem buscado. Ele disse assim: nem tão poucos apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresente os vossos corpos para Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quando nós entregamos o nosso corpo, a nossa vida para Deus, a Bíblia diz que a gente começa a viver com Cristo dentre os mortos. Ou seja, tem muitas pessoas na terra que ainda não conhecem a Cristo. Não sei por qual motivo, ou às vezes não aceitaram ainda serem conduzidos por Cristo. E é como se nós estivéssemos vivos, andando entre pessoas mortas, que falam um idioma totalmente diferente do espiritual. E de certo que a Bíblia nos mostra que a maioria ainda dorme num sono profundo espiritualmente. Então muitos ainda não conhecem a revelação de Cristo. Imagina se a maioria já tivesse envolvida, não ir para a igreja e melhorar a vida, não é isso, mas se a maioria tivesse envolvida em morrer com Cristo, seria tudo diferente. Você chegaria num lugar, o tratamento era diferente. Você chegaria numa escola, numa faculdade, no seu trabalho, o tratamento ia ser muito diferente, porque pessoas estavam conhecendo o Cristo que fez com que elas vivessem
E aquilo era derramado e as outras pessoas também aceitariam. Era como se um carvão de brasa encontrasse um carvão de brasa e ambos queimassem no propósito de revelação aos princípios divinos. Muitas vezes você já pode ter chego num lugar e você chega com tanta fé naquele lugar. E às vezes as pessoas que estão ali naquele lugar tentam colocar você para baixo. E se você não estiver vivo, morto para as coisas desse mundo, você vai acabar talvez acreditando, porque às vezes essas pessoas são maioria. Mas a Bíblia nos garante que se morrermos com Cristo, se nós já fomos sepultados, se nós deixamos tudo para segui-lo, nós também viveremos com Ele a sua glória. Você pode receber essa palavra aí onde você está. Ele disse que a gente se torna um instrumento. Você já viu um instrumento de louvar, de adorar a Deus? Nós temos alguns levitas na igreja e nós vemos quando os levitas chegam, na nossa igreja e eles pegam o instrumento e eles fazem aquele som lindo, aquele som maravilhoso, sabe? Aquilo toma o ambiente do lugar. É justamente o que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós sejamos um instrumento em suas mãos, para que Deus venha, nos pegue e nos conduza numa mudança de atmosfera, numa mudança de ambiente. E aí onde eu chegar, o ambiente vai ser diferente, a presença de Deus vai ser revelada e os mistérios de Deus serão derramados naquele lugar. Você quer ser esse instrumento? Quando você é um instrumento de Deus, você se torna vivo entre os mortos. Você traz ambiente de vida aos lugares que você frequenta. E ele diz também assim, que eu possa ser os seus membros, os membros de Deus. Olha que tremendo. Imagina ser um braço de Deus na terra. Sabemos que Deus é Espírito, mas na ministração nós podemos nos derramar em sua revelação. Imagina ser um braço de Deus. Imagina ser os olhos de Deus. Imagina ser o poder de Deus, a revelação de Deus, os pés de Deus. Sabe, ele diz que nós podemos, quando estamos vivos, ser os membros de Deus como instrumentos de justiça. Onde você chegar, Deus vai poder pegar você como um instrumento, tocar em você e de você sair som para mudar o ambiente que você estiver. Aleluia! Por quê? Porque o pecado não terá domínio mais sobre vós. Quando o pecado nos domina, nós somos enganados e nós precisamos ter esse entendimento. Pois nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. A graça não me habilita a pecar e nem ficar no pecado. A graça é um favor imerecido da parte de Deus que me salva quando eu estou numa situação difícil, quando eu caio, quando eu tropeço, quando eu falho. Mas a graça não é um instrumento, nem uma revelação divina para que eu fique no pecado. Eu não posso ficar no pecado porque existe a graça. Ele disse assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso tem que mergulhar no pecado para que a graça também abunde? Não. O pecado não é o lugar mais daqueles que conhecem ao Senhor.
você não precisa ser perfeito, talvez você tropece. E eu te digo uma coisa e que você não se escandalize, nós ainda erraremos muito em nossa vida, porque não somos perfeitos, mas nunca vamos escolher o lugar de erro para habitar. Se você um dia cair numa lama, que seja um acidente, não uma escolha. Existe uma diferença muito grande entre o porco e a borboleta. Se a borboleta cai na lama, quando ela é limpa, ela continua sendo borboleta, mesmo na lama. Mas o porco não. Quando ele é limpo, ele volta para a lama. Então, se existe uma graça, essa graça é a certeza de que eu sou livre, porque Jesus morreu e ressuscitou por minha vida. Amém? Glória a Deus. Então nós somos livres do pecado, não fizemos esforço nenhum para ser livres e nem tínhamos capacidade alguma para isso, porque o homem não tem capacidade de autolibertação, o homem não tem a perfeição que Cristo Jesus tem. Nós estamos sendo aperfeiçoados com Ele. Então o que nós temos de maravilhoso é a sua palavra, para estar conosco, a presença do Espírito Santo, o que nos convence, os que nos consola, os que nos mostra o juízo, sabe? Isso é extremamente poderoso. E a maior dos presentes é saber que o que está na Bíblia e o que foi conquistado por Cristo Jesus, se eu crer, pode estar na minha vida. Você recebe essa palavra? Receba a visitação de Deus onde você está. Receba a palavra de Deus. Tudo isso é pela fé. Ele disse, se nós crermos, veríamos sua glória. Se nós acreditarmos, e é interessante que para participar desse reino, para participar dessa glória, nós temos que ser como crianças. Crianças acreditam em tudo. Crianças que estão debaixo de uma graça, de uma paternidade, criança tem pai, e quem tem pai acredita no seu pai. Se Deus é nosso pai, nós acreditamos nele como nosso pai. Então a criança, ela não é aquela... Sabe que tem os filhos que às vezes querem ficar meio rebeldes quando vão crescendo? É praticamente igual aos cristãos que vão conhecendo demais a palavra. Eles não acreditam mais como criança. Eles querem acreditar nas coisas pelo conhecimento adquirido. Você já prestou atenção que tem filho que quer ser mais, sabe, inteligente do que os pais? Né? E na realidade o propósito de Deus é para isso. Para que os pais venham, derramem sobre os filhos peguem a bênção do pai e a deles, cresçam, derramem sobre os netos. É o propósito. Mas se não tiver a humildade que Jesus teve, qual foi a humildade de Jesus como filho na terra? Ele era como Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não quis ser igual a Deus. E se você é mais inteligente, não sei, do que seu pai, do que sua mãe, não queira essa usurpação, mas se coloque como filho e criança no reino de Deus, para que você possa participar desse reino. Amém? Então que os nossos olhos sejam abertos para o mundo espiritual, porque por muitos momentos nós acabamos correndo tanto nessa vida que esquecemos que ela é passageira, que esquecemos que temos que derramar amor, que temos que derramar perdão, que temos que derramar alegria, e corremos e corremos e corremos. Por quê? Porque o espírito está ficando fraco e a carne está se fortalecendo. Quando a Bíblia diz que a carne é forte, é contra o espírito, e quando a carne é fraca, é para fazer as coisas de Deus. A carne é muito fraca para fazer as coisas de Deus. Então a carne não quer orar,
A carne não quer jejuar, a carne não quer ler. O que a carne quer? A parte emocional, ligar um bom louvor, ficar num bom ambiente e achar que Deus está operando. É legal? É, mas nós precisamos dar mais ênfase ao Espírito, alimentar o Espírito para que ele, coloque a carne no seu devido lugar. O apóstolo Paulo dizia uma palavra muito tremenda, que ele dizia: eu esmurro a minha carne. Ou seja, ele colocava a carne dele no devido lugar. A carne não quer orar. Paulo ia orar pelo Espírito. A carne não sente a presença, às vezes cansada do trabalho dia a dia. Paulo ia orar pelo Espírito, não pelo sentimento. Paulo servia a Deus pelo Espírito. Porque, muitas lutas se levantam para aquele que quer servir a Deus. E isso é um propósito divino de amadurecimento. Porque a vida de Jesus não foi muito diferente disso. Por mais que ele teve dias de glórias, dias maravilhosos, que isso é tremendo na nossa vida, o toque de Deus, a prosperidade divina, o amor de Deus derramado, isso é tremendo. Mas também existe o outro lado, que é o espiritual, que Deus não pode deixar que o homem, queira imaginar que é igual a Deus. Isso é forte. Por isso ele disse para o apóstolo Paulo que o levou ao terceiro céu, num nível extraordinário, mas também deixou um espinho na sua carne. Porque é o tempero. O homem nunca está preparado para ter tudo o que quer. Por isso Deus tempera e conforme a sua caminhada, conforme o seu amadurecimento, o Pai vai entregando. É como criar os próprios filhos. Você nunca vai dar o seu carro para o filho que ainda não tem uma habilitação. Você não vai dar o seu carro para um filho que bebe. Então o Senhor está, esperando a maturidade chegar para derramar tudo que já é nosso, que foi conquistado em Cristo Jesus. Amém? Então morra com Ele para esta vida, que você também ressuscitará com Ele para viver em Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós nos colocamos aqui diante da Tua Palavra e sabemos que a Tua grandeza já foi revelada em todo o universo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E não há dúvida em nosso coração que o Senhor está no controle de tudo. Ainda que nos deixe o livre-arbítrio para muitas coisas escolhermos, existe até um certo ponto que o Senhor nos deixa ir. O Senhor revelou isso na Torre de Babel. Quando o Senhor viu que a liberdade do homem estava passando do limite, o Senhor entrou com seu controle. Que o Senhor seja assim em nossas vidas. Que a gente possa amadurecer contigo. Que em vez de ser escravo do pecado, que traz uma alegria na carne, na emoção, mas momentânea, que a gente aprenda a viver a alegria eterna no Espírito. Porque a alegria nunca foi um sentimento, mas ela é um fruto do nosso espírito. Então eu posso estar feliz sempre, ainda que o mundo me ataque, ainda que o mal me ataque, eu posso estar feliz sempre, porque meu espírito está conectado com o teu espírito. E eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado por esse momento. Abençoa a vida de cada um, Pai, que nos acompanha. Nós fazemos esse trabalho com muito amor e alegria. Já estamos um tempo sem a igreja abrir, mas demos continuidade por aqui usando o meio de telecomunicação, que é parte da sua criação também, Senhor. Te agradecemos por mais esse momento e pela tua palavra, que é vida. É a única coisa que pode separar a alma do espírito.
Para mim saber que estou vivendo pela alma, eu preciso conhecer a tua palavra. Para mim saber que estou vivendo do Espírito, eu preciso conhecer a tua palavra. Ela é a única que me mostra o meu estado real, o momento que estou vivendo e para onde eu estou indo. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós confiamos que o Senhor está no controle da nossa vida. Em nome de Jesus. Você diz amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Logo, logo estaremos juntos glorificando ao Pai em nome de Jesus.